Band News. Entrevista. Agora na capital baiana, 5h12. Hoje teve vinhetinha de entrevista aí. O negócio hoje é chique. Hoje é chique. O artista plástico Calazans Neto, a atriz Ilmara Rodrigues, o músico Carlos Lacerda e outras tantas personalidades que deixaram uma marca na terra de Todos os Santos tiveram as vidas contadas na coleção Gente da Bahia. E agora, outro baiano se junta a eles. A gente vai falar da história de um poeta, fotógrafo e jornalista que nasceu em Salvador, mas se encontrou em Cachoeira, onde ele criou o Pouso da Palavra. A gente recebe a autora do livro da Maria da Cruz, Um Homem, Uma Surpresa, Mariana Paiva. Tudo bem, Mariana? Tudo bom, boa tarde. Eu estava comentando com ela ali fora que para mim isso é complicado, assim, porque Damário é a segunda pessoa que eu mais lamento não ter conhecido, né? O Damário da Cruz. Queria saber de você, Mariana, logo no começo do livro você comenta que você também não conheceu ele. Também não conheci Damário. Eu digo isso, né, que eu não conheci Damário pessoalmente, mas que talvez eu tenha tido a oportunidade de conhecer do melhor jeito que se conhece um poeta, que é pelos versos dele, né? Mas você conheceu na faculdade já? Não, eu era adolescente. Eu juntei vários dinheirinhos de mesada para comprar o pôster de Todo Risco. E ficava na frente da minha cama, assim. Quando eu acordava, eu via Todo Risco todos os dias. Porque eu achava que todo mundo tinha que ver aquilo na hora de acordar, sabe? Todo Risco, para quem tá ouvindo a gente, é o livro de Damário da Cruz. É o fotopoema, né? Mais conhecido dele. Mariana Paiva vai pagar o mico de ter que ler Todo Risco, porque tem ouvinte que certamente não lembra, né? E aí tudo bem, claro. Eu não lembro de tudo. Todo Risco. A possibilidade de arriscar é que nos faz homens. Voo perfeito no espaço que criamos. Ninguém decide sobre os passos que evitamos. Certeza de que não somos pássaros e que voamos. Tristeza de que não vamos por medo dos caminhos. Damário da Cruz. Bom, isso aqui integrou esse fotopoema. O Damário tinha essa coisa, né, de pegar os poemas e tentar encontrar suportes diferentes. Ele colocou... eram trilhos de cachoeira, né, Mariana? Na verdade eram trilhos do trem de plataforma. De plataforma. E aí ele foi com a filha dele, da Mini. Foram passar um dia lá, era um passeio que ele gostava muito de fazer, andar de trem. E aí ele decidiu fazer essa foto, viu os trilhos do trem, descalçou os pés, pegou os sapatos e colocou nos trilhos do trem. E aí da Mini, a filha, que na época era pequena, pegou os sapatos e falou: não, papai, todo risco é assim. E colocou cada um dos pés virados para um lado, que na realidade é a coisa mesmo do arriscar, né? Você não sabe muito para que lado vai. E eu acho que todo risco, eu acho que é muito importante para mim como pessoa, porque marcou para mim, você estava falando que é difícil para você falar, para mim também marcou um momento de mudança na minha vida. Eu estudava direito e todo dia eu olhava para aquele Todo Risco, pensava: eu quero escrever, eu quero escrever, eu quero escrever. E aí foi aquilo que me ajudou muito a mudar a minha trajetória, de tanto ver aquilo todo dia de manhã na minha frente. E eu vi que mudou a trajetória de um monte de gente. Então no livro tem contando a história de um dia em que Damário abriu o jornal para, enfim, ele queria anunciar um carro para vender. E aí viu um anúncio grande, assim, com letras em caps lock, digamos assim, dizendo: procura-se urgentemente o poeta Damário da Cruz. Aí, com o número de telefone embaixo, ele ligou. Era a dona de uma cadeia de lojas daqui de Salvador. E dizendo a ele: olha, Damário, seu poema Todo Risco mudou a minha vida. De agora em diante, o que você precisar, eu tô aqui. Então, essa senhora, dona Sulamita, patrocinou um monte de coisa dele depois. Patrocinou calendário. Ela ajudou muito ele depois. Você entrevistou ela pro livro? Não. Porque mudou muito a vida, na verdade, dela. Mudou também a vida de um casal amigo dele, da época da Telebahia, que se conheceu. Ele tinha acabado de se separar, tava com medo mesmo de assumir um novo amor, medo de amar clássico. E ele decidiu terminar com a moça, apaixonado, mas decidiu terminar. Terminou, na hora de sair, viu Todo Risco pendurado na parede da casa dela, ficou lendo e foi embora. Ficou com aquilo na cabeça. No dia seguinte voltaram a namorar, estão casados há mais de 18 anos. Então tem um monte de história. Eu acho que a gente está aqui falando na rádio, a gente não faz ideia de quem está ouvindo, né? Com certeza deve ter gente com história com Todo Risco também, que Todo Risco tenha mudado alguma coisa na vida, né? E é uma coisa parece muito presente, assim, nos poemas do Damário. O Damário fazia poemas muitas vezes curtos, né, poucos versos, e muito claros, e muito... A impressão que eu tenho, assim, muito
libertários, me parece, né? Você, por exemplo, usa como subtítulo, Mariana, Um Homem, uma Surpresa, né? Que é um fechamento do trecho de um poema do Damário. Um homem, né? portanto, uma surpresa. E ele usa palavras simples também, né? Que não fica rebuscado o poema, mas que dão um sentido, né? Quando eu era adolescente, eu já escrevia, né? Poesia. E uma das coisas que me chamava mais atenção em Damário era isso. Eu estava começando a escrever, então eu ainda rimava, ainda fazia umas coisas, né? Ainda escrevia muito. Poemas grandes. E Damário escrevia muito pequeno. Todo Risco era um poema que ficava na frente de minha cama. Era muito pequeno, muito sintético, muito claro. Dizia ali, era certeiro, né? Eu costumo dizer que o poema de Damário é certeiro. Ele vai em cima e é isso aí. E é muito bacana perceber que isso existiu, na verdade. Assim, é muito bom perceber que esse poeta está sendo valorizado de novo com o livro, porque a obra dele continua aí e precisa ser lida pelas novas gerações, eu acho. E o Pouso da Palavra está aí, funcionando, que era o grande sonho da vida dele, né? Ele comprou uma ruína, todo o risco da vida dele talvez tenha sido exatamente o Pouso da Palavra. Ele comprou uma ruína cheia de bicho, enfim, um lugar acabado, que ninguém acreditava que ia virar o que virou. E ele disse que o sonho da vida dele era aquele e deu super certo, né? Então, a gente percebeu que ele assumiu mesmo esse risco. Podia não ter dado nada e deu muito certo. Mas por que você escolheu escrever uma biografia sobre o Damário da Cruz? Na verdade, eu fui convidada pela Assembleia Legislativa na coleção Gente da Bahia. E assim, quando surgiu o convite, já foi direto em Damário e eu amei. Porque eu acho que eu tava... Bom, para escrever uma biografia, você pode passar por qualquer tipo de biografado. Inclusive aqueles que têm uma história chata. Eu sou uma pessoa que acredita em histórias bacanas, mas às vezes tem histórias que são... Você tem que... burocráticas, né? E Damário não. Damário é um personagem interessantíssimo, assim. Mas, muito além da obra dele, da obra que ele deixou, ele teve uma vida maravilhosa. Ele foi um homem fantástico e viveu muito. Eu acho que foi Drummond, eu não me lembro se foi Drummond que falou sobre Vinícius de Moraes e disse alguma coisa do tipo: Vinícius, esse sim viveu como poeta. Mas acho que se aplicava de alguma forma também ao Damário. Com né? certeza. Eu acho que a grande coisa desse livro é a gente perceber, foi o que eu fui descobrindo na pesquisa, sabe? Foi perceber que Damário viveu. A gente conhece tanta gente e muitas vezes a gente acha que as pessoas não vivem, né? Ficam ali fazendo todo dia aquela mesma coisa. Às vezes tem uma vontade enorme de fazer alguma coisa e Damário tinha vontade e fazia. Damário descobriu o Pouso da Palavra porque depois de uma eleição conturbada no sindicato, pegou um carro, disse que ia sair sem destino e 2 semanas depois voltou e disse que tinha comprado o Pouso. Então, assim... é alguém que tá a fim de viver, né? Mesmo doente, ele fez uma viagem longa com o irmão, uma jornada mesmo de autoconhecimento, de vida. E morreu jovem, né? Sim, mas viveu muito. Assim, isso é uma grande alegria quando você pensa que tem... Eu nem sei se... Claro que para uma pessoa dessa a gente pensa que é uma perda muito grande. Mas tá cheio de gente que morre há 100 anos e não viveu metade. E eu acho que Damário soube viver, assim. Eu acho que a grande lição dele, pra mim, que fui escrevendo o livro, fui conversando com as pessoas, ouvindo as histórias, é de alguém que sempre viveu em paz, assim, dando risada, procurando gracinha, sabe? Viveu intensamente tudo que ele viveu. Eu gosto disso. A gente continua falando um pouquinho sobre a biografia de Damário da Cruz, escrita pela nossa entrevistada de hoje, que é a jornalista, escritora Mariana Paiva. Você está na sintonia do Frequência Baiana e pode participar, 72250, coloque BA na frente da mensagem de texto, ou faça isso através do Twitter, @BandNewsFM_SSA. Tem também o WhatsApp, 87295248, por onde o José comenta aqui, né? A vida é um risco, por isso é boa ser vivida, é boa de ser vivida. 5h21. Rádio Band News FM Salvador. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Agora, 5h24. Estamos aqui conversando com a escritora e jornalista Mariana Paiva, ela que é autora do livro Damário da Cruz, Um Homem, uma Surpresa. É um livro que saiu como parte de um projeto da Assembleia Legislativa, né? É o Coleção Gente da Bahia, que trouxe várias personalidades, a história de várias personalidades, e cujo lançamento vai ser nesse fim de semana, não é isso, Mariana? Isso, vai ser no sábado, às 14 horas, no Pouso da Palavra, lá em Cachoeira. Claro, tinha que ser lá, no Pouso da Palavra. Tinha. O que
rolou, assim, entre Damário da Cruz, gente, para quem não conhece, para quem está sintonizando agora, Damário da Cruz é o autor do famosíssimo poema Todo Risco, aquele fotopoema que você talvez tenha lá em casa, dos trilhos e de um calçadinho em cima dele e aqueles dizeres de uma vida assim mais libertária, é do Damário da Cruz, essa figura que morreu há não muito tempo e que era louco por cachoeira. O que foi que aconteceu com ele? O que houve assim dessa ligação entre cachoeira e Damário? Ele diz que ele não escolheu cachoeira, que cachoeira escolheu ele, né? Ele dizia isso. Eu acho que cachoeira encantou Damário. Eu consigo compreender por quê, assim, que eu sou uma pessoa que eu sou apaixonada por cachoeira, assim. E eu acho que Damário encontrou em cachoeira uma coisa que já era muito ele na própria infância dele, acho que ele viveu a infância no Santo Antônio Além do Carmo, onde o pai tinha um mercadinho, todo mundo por ali conhecia Damário, né? Em cachoeira ele encontrou a mesma coisa, então ele ia comer na padaria, o pessoal já sabia o que ele queria, então já tinha, compra ali uma coxinha não sei onde, um refrigerante não sei onde, então já tinha toda uma vida que acontecia ali. Acho que quando ele se apaixonou por cachoeira foi isso que ele viu, assim, a possibilidade de viver à vontade. Sabe, menino descalço no interior, jogando baleado, no meio da rua? Tipo isso. Acho que Damário viu essa possibilidade de ser feliz, sem amarras e, enfim, de viver a coisa da poesia mesmo, o risco da poesia, que eu acho que era o grande risco que Damário falava. Então ele viu essa possibilidade de ter o Pouso da Palavra, que era um lugar em que ele ia congregar várias outras linguagens artísticas. Então tinha exposição de pirulito, de Suzá, tinha show, tinha ele escrevendo lá na mesinha dele, as pessoas chegavam, ele mostrava o poema, olha aqui o que eu escrevi. Então, acho que isso para um artista, nossa, acho que isso é o maior luxo possível. Como é que você fez seu trabalho de pesquisa? Conversou com familiares, né? Com quem foram os amigos que mais ajudaram aí a montar seu material? Olha, a família foi muito solícita. Eu fico brincando, assim, desde que eu terminei de escrever, eu até já disse isso a essas pessoas, algumas, que Damário me deu um monte de gente para mim. Gostei muito, assim, a família dele me ajudou demais. A Gal, a viúva dele, me ajudou muito, muito mesmo. Com muito material de arquivo, com muita conversa, com muita fonte. Nivaldo Lariu me ajudou demais, que era amigo dele do tempo da Telebahia, um dos grandes amigos que o Damário teve. Então eu fui entrevistando os amigos da Escola Técnica, os amigos da Telebahia, que ele passou muito tempo na Telebahia, familiares, enfim, os amigos da poesia também, Mabel Veloso. Eu acho que foi um trabalho que eu fui construindo, assim, ouvindo as histórias. E, na verdade, uma das coisas que eu tentei fazer foi não fazer um livro relatorial. Damário da Cruz nasceu no dia tal, mas tentar contar a história, porque eu acho que um poeta merece isso. E um poeta como Damário merecia demais, assim. Como uma história dessa maravilhosa, ele merecia um livro mais romanceado, assim. Foi o que eu tentei fazer. Muito se fala, né, quando a gente comenta biografias, muito se critica, inclusive, biografias que sejam chapa brancas, que mitifiquem o biografado, né? Que escondam o lado não tão agradável, o lado podre, eventualmente. Como é que foi? Você teve essa preocupação, assim, de dar a integridade de um homem que pudesse ter também algumas contradições ou coisas não tão lisonjeiras? Como é que foi? Ou o recorte não cabiam essas partes? Olha, eu vou ser sincera com você. Eu não entrevistei ninguém que tivesse dito nada de ruim de Damário. É engraçado isso, porque no cotidiano de jornalismo você se bate com isso mais fácil, né? Assim, de entrevistar alguém e a pessoa dizer, mas não era assim tão bom. E isso foi muito engraçado. Acho que eu nunca tinha feito alguma coisa que fosse unanimidade. Mesmo em se tratando de pessoas muito importantes e, enfim, de artistas muito bons, é muito difícil conseguir isso, assim. Das pessoas todas dizendo, não, é uma boa pessoa. A coisa que eu achei de Damário mais curiosa foi, eu não tive dificuldade quanto a isso, porque as pessoas todas me diziam uma coisa só. Ele era uma boa pessoa. Que eu acho que é até muito maior do que ser um bom poeta ou do que ser um bom artista, porque o mundo anda precisando mais de boas pessoas. E foi uma coisa unânime, assim, pra mim. Então eu não tive essa coisa de, bom, isso aqui não fala. Eu não passei por esse momento, assim, sendo muito sincera.
não teve essa hora em que alguém falou, mas Damário era meio assim às vezes, não tive esse momento. Apesar do livro ser lançado só no sábado, Mariana, a família já teve acesso à publicação, a filha dele, né? Sim, e aí, sim. como é que foi a reação? Ela fez um post lindo ontem à noite no Facebook, eu fiquei super emocionada, falando que eu tinha ajudado ela a conhecer mais o pai dela e que ela descobriu que ela era ainda mais parecida com ele e que, enfim, que ela achou uma homenagem linda, que, enfim, um trabalho sensível. Ela elogiou muito e eu fiquei muito feliz, assim, que eu acho que é muito difícil você escrever sobre alguém que você não conheceu. E eu tentei captar de Damário mais do que as histórias de Damário, assim. Tem no livro os trejeitos de Damário. Então eu entrevistei muita gente para saber assim, sim, ele fazia como, quando ele estava pensando, ele fazia o quê, sabe? Então saber a hora exata em que ele chegava na frente do pouso da palavra, que ele estacionava o carro, como é que ele chamava o pessoal para ajudar ele quando ele vinha com as compras, ele dava um jogo de luz e aí o pessoal percebia, Damário chegou, vamos descer para ajudar ele, aí descia, aí ele dava dinheiro para os meninos irem comprar coxinha e guaraná para todo mundo. Ficava ali um tempo, depois saía direto do trabalho de Salvador, ia para lá. Ficava ali um tempo, depois subia, tomava um banho, voltava vestido de branco, cheiroso. Então, assim, procurei saber o incenso que queimavam lá no pouso da palavra, que ainda é o mesmo, por um acaso. Então, acho que esses detalhezinhos ajudam você a chegar mais perto da pessoa, ajudam o leitor a se identificar mais, ajudam a pessoa a entender, assim, quem era Damário da Cruz, como é que ele escrevia, ele ficava quieto, ele não ficava. Então você conheceu o homem sem que ele estivesse lá. Foi o que eu tentei fazer. Bom, a Cristina Salles está comentando aqui, parabéns pela entrevista, deixem-na falar, temos muito a aprender. Vamos ficar caladinho a partir de agora, só fala Mariana Paiva. Obrigada. Ela vai falar, inclusive, aqui, vai declamar mais um, porque já que a gente está falando do Damário, tem que ter um pouquinho de poesia nesse papo. Vamos lá. Navegante, de mim exija um pouco, pois o tempo que me resta é louca busca de como atravessar o sol. Damário da Cruz. 5h31. Band News FM Salvador. Só notícia, só FM. 5h38, virando para 39 aqui na capital baiana. A gente retoma aqui a conversa com Mariana Paiva, escritora, jornalista, autora da biografia do Damário da Cruz. Damário da Cruz, um homem, uma surpresa. Você que está sintonizando agora, Damário da Cruz foi um fotógrafo, jornalista e, sobretudo, um poeta que nasceu em Salvador, se apaixonou por Cachoeira, criou lá o Pouso da Palavra, que é um local onde se encontram artistas, onde se perpetua muita coisa bacana que se faz lá em Cachoeira. A gente está conversando um pouquinho sobre o lançamento desse livro que acontece em Cachoeira nesse fim de semana. A Mariana Paiva está aqui contando um pouquinho sobre o que foi realizar esta obra. A gente está conversando aqui, conversamos um pouco sobre o lado dele como poeta, como fotógrafo de alguma forma, né? Porque ele usava fotografia para... Ele era bem fotógrafo, ele levava a câmera nas viagens e fazia fotos lindas. Queria te perguntar sobre isso. Ele chegou a sair do país e de lá ele trouxe não só objetos que depois vieram a decorar o Pouso da Palavra, mas ele também trouxe fotografias assim, do que ele observava lá. Sim, pois é, essas fotografias, muitas delas foram vendidas, mas existem algumas ainda lá no Pouso. São fotografias lindíssimas. Nossa, eu sou suspeita porque eu tenho duas que eu comprei, inclusive uma delas antes de fazer a biografia, que eu já tinha me encantado, porque o olhar de Damário é um olhar muito poético também. Então ele tinha fotos uma das fotos que eu comprei é uma foto do Rio Paraguaçu, preta e branca, acho que bem de manhãzinha, com bastante neblina assim, e São Félix quase sumindo assim atrás. É um negócio muito poético e muito lindo. Para mim, que sou poeta, pirei na imagem, falei, preciso disso. Enfim, faz tempo já que eu comprei essa foto e eu acho que Damário tinha essa coisa, ele vivia a poesia, né? E acho que quem é poeta, quem gosta muito disso, acho que termina vivendo isso nas relações que vive. Enfim, a poesia, o papel é só mais um lugar dessa poesia, né? Eu acho que no olhar também fotográfico de Damário tinha demais, assim. Qual o momento que você mais se emocionou conhecendo mais, né, a fundo a história de Damário da Cruz? Nossa, é difícil dizer. Porque tem, assim, eu gostei demais de tudo que eu ouvi. Ai, eu não sei, eu acho que eu gostei... Deixa pro próximo bloco. Não,
Quer ir pro próximo bloco? Não tem próximo bloco. Ha! Bom, enfim, mas tem o Ronaldo Ferreira que tá comentando aqui. Eu perdi o começo da entrevista, tadinho. Perdi o começo. Mariana Paiva, terá sessão de autógrafos? Sim, vai ter sessão de autógrafo no sábado, às 14 horas, Ronaldo. Lá no Pouso da Palavra, em Cachoeira. A gente escolheu o Pouso da Palavra, que era o lugar desse grande poeta. Então vai ser em Cachoeira, às 14 horas, que é uma possibilidade, assim, para quem não quiser dormir em Cachoeira, para a pessoa conseguir ir e voltar no mesmo dia também. Tem ônibus toda hora, enfim. Ele perguntou aqui, você comentou sobre o Canto da Rua? Canto da Rua. Canto da Rua. Canto da Rua é o meu próximo livro. Ah, tá. Aí já tá adiantado. Já fui fã aqui falando. Então, Ronaldo, o Canto da Rua é meu próximo livro, que vai sair pela editora paulista Penalux. Enfim, é um livro de microcontos e o Chico Sá tá fazendo o prefácio, então a gente tá esperando esse prefácio aí para lançar o livro. Tá certo. Vou dar um tempinho, né? Que senão pode ser tudo em cima. Mariana também, que é compositora, né? Junto com Bruno Masi, aí conquistou a música Melhor Voto Popular no Prêmio Caymmi Ondas, isso, né? Com Ondas. Vão vir outras por aí? Sim, eu tô fazendo já música para outros artistas também e para Bruno. Tô fazendo aí, né? Tô compondo, gostei, tomei gosto, deu certo. Tô gostando bastante. Ondas foi uma experiência legal, assim, que foi minha primeira experiência de composição mesmo. E aí eu e Bruno, a gente já tinha esse projeto de fazer alguma coisa juntos. Um dia sentou, fez, vamos fazer uma música. Eu escrevi a letra, mandei pra ele, ele musicou, eu gostei. E aí deu certo, a gente ganhou. A gente ganhou esse prêmio de melhor música no voto popular do Prêmio Caymmi. E eu já estava fazendo mais e continuo fazendo mais também. Mariana, antes da gente terminar, então, vou te pedir para você dar uma voz aqui ao último dos textos que a gente vai ouvir. O livro da Mário da Cruz, Um Homem, Uma Surpresa, tem, além do texto da Mariana, tem várias fotografias alusivas a diferentes momentos dele. Estou vendo aqui, acabei de abrir, você vai ver como é, né? Eu abri exatamente na página que tem o Damário com o João Vanderlei de Moraes Filho, que foi o cara que criou o Caruru dos Sete Poetas, por influência de Damário, porque Damário falava, né, que era de gêmeos, né? E Damário, João tá no livro falando sobre Damário, assim, Damário foi uma grande influência na vida de João, e você vê o que fruto bom rendeu, né? Não, ele tem uma história, né, de que Damário uma vez chegou em casa e falou pra mulher, seguinte, tem um filho na rua. Ela, como assim? Tem um filho na rua, é crescido, o nome dele é João Vanderlei de Moraes Filho. Então, qual vai ser? Vai ser Cozinha Diária, que eu acho que tem tudo a ver com essa coisa do sonho de Damário. Eu acho que o grande recado de Damário é esse. É a coisa da vida, de aceitar esse risco mesmo de viver. E tava não só em Todo Risco, como em outros poemas dele. Eu acho que a grande coisa da vida dele, da obra dele é essa. É que a gente tem que arriscar e viver, né? Cozinha Diária. Acorda e prepara a comida do teu sonho. Teu desejo não mora longe. E a vida, no teu sonho, te estabelece. Damário da Cruz. Mariana Paiva, autora do livro da Mário da Cruz, Um Homem, Uma Surpresa. Obrigado pela entrevista aqui na Band News FM. Sucesso com o lançamento. Obrigada a vocês. Espero todo mundo lá no sábado, às 14 horas, no Pouso da Palavra, em Cachoeira. Tem um café lá, tem umas coisas bacaninhas ali. 5 horas e 45 minutos.